Com os meninos, hein? Lá no Instagram vai ficar virado assim mesmo. Né? Ele vai ficar assim, a pessoa pode ver assim, ele vai abrir a tela inteira. Entendeu? Ele vai abrir a tela inteira. Você quer dar um alô neles? Que até o pessoal chegando, eu vou cumprimentando aqui. Seja bem-vindo, gente. Vamos chegando, vamos chegando. Pede eles para segurar realmente até no celular, tá, amor? Porque senão trava mesmo. Ele sabe disso, né? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos chegando. Irmã Marlene, chegando. Deixa eu ver quem está chegando aqui com a gente. Ah, rapaz, tá feia a coisa, hein, irmão? Eita. É porque os nomes ficam muito pequenininhos. Mas seja bem-vindo aí, tá no Instagram, no Facebook. Tá bom, queridos? Nós colocamos aí no limite. Olha que maravilha, hein? Rapaz, ficou perfeito. O Instagram também, hoje estamos no Instagram também. Nós estávamos sentindo falta de algumas pessoas. Né? E aí a gente, né, conversei com a esposa. Talvez as pessoas também no Instagram, às vezes acontece, né, como aconteceu com os meus filhos. Né? Meus filhos não têm mais Facebook. Né? Então algumas pessoas só estavam vendo a gente no Instagram. Essa é a minha linda esposa. Então, Graças paz. Vocês já chegaram aí. Eu estou olhando um pouquinho assim, porque o outro celular está na frente, apesar de vocês não ver. Tem um outro celularzinho na frente, a gente está aqui. Aninha. Deus abençoe, abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Para a glória de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito. Seja bem-vindo em nome de Jesus, né? Os irmãos vão chegando aí. Oh, meu Deus, que maravilha. Deus abençoe. Deus abençoe muito em nome de Jesus, tá? Pode. Agora, compartilha, irmão. Compartilha essa live aí, se você puder. Né? Você pode fazer isso? Compartilhar aí. Né? Compartilha aí, vai ser benção. Vou botar um logozinho aqui. E é nós estarmos aqui adorando a Deus, né? Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. A minha esposa vai tentar conectar aqui na outra rede, né? Porque senão fica muito pesado. E aí não sai nenhuma coisa nem outra. Ah, amor, perdão. Ainda tô aqui conectado aqui, ó. Paz, Aninha. Paz, Edna, Michele. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Para a glória de Deus. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Nós já vamos começar, tá? O pastor não está enrolando ninguém, não. Dá um cafezinho da live aí. Que Deus abençoe. Abençoe tua vida. Ainda bem que no computador tem a forma de você aumentar as letras. Dá uma irmã da igreja aí, uma irmã uma irmã que foi ovelha nossa, né, em Friburgo, né? Ela viu a mensagem de ontem e falou assim: não, pastor, não liga não, isso aí é vaidade, né? Vaidade, vai passando, quando vê você é só Jesus. Mas Deus é bom. Glória a Jesus. Vamos começar. Paz, Rafael. Seja bem-vindo. Isso, a minha esposa está aqui recepcionando os irmãos aí. Bom?
Vai compartilhando. A Aninha falou que esse café parece bom. Bom, Aninha, quem fez foi o meu filho. É. Ele é craque no café. É, nosso filho, ele faz um café. Ele que faz o café da live aqui na maioria das vezes. Uma delícia o cafezinho. Muito bom mesmo. Fresquinho, quentinho. Como todo bom friburguense, né? Tem que ter o café. Tem que ter o café. Tem que ter o café. Algumas pessoas ficam enviando algumas outras mensagens no Messenger, né? Eu quero até deixar para você, meu irmão, porque na hora da live, eu tenho certeza que às vezes são pessoas que às vezes não estão acompanhando a live, porque na hora da live não dá para me responder nada no Messenger, né? O celular está sendo utilizado. Então é difícil, né? Mas nós vamos começar aqui. Vamos orar. Passamos já alguns minutos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Vamos orar. Pai maravilhoso e eterno, bendito e amado, tua presença mais uma vez, Senhor, quero te agradecer, papai, porque o Senhor nos deu mais esse privilégio, mais esse dia de bênção. Sim. E esta hora, Senhor, nesta noite, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar através da tua palavra. Ô papai, brilha no espírito dos teus filhos que estão ouvindo esta live, que estão vendo. Também, Senhor, na vida daqueles que vão ver depois, Senhor. Quero te agradecer por cada visualização, cada pessoa, Senhor, que ali está visualizando, Senhor, meu Deus. Quero te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus, aqueles que podem assistir agora, o que assistem depois. Que teu Espírito venha brilhar, Senhor, venha brilhar no espírito dos teus filhos. Fala com eles, Senhor. Fala com ele de uma forma muito especial, o desejo do nosso coração. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deixa eu parar aqui o louvor. Hoje nós não... Deixa eu só minimizar aqui. Hoje nós não erramos. Hoje nós não erramos a hora não, irmão. Tá? Vou usar aqui o óculos da minha esposa. Vocês já viram ela com esse óculos, então não vamos tapear não, vamos falar a verdade, né? Isso aqui é dela, né? Eu fiz um apanhado também, rapaz, ela tá com uma letra 200, 300% ali. Eu quero ler com você novamente, porque hoje nós vamos voltar a falar sobre a igreja de Esmirna. E como são poucos versículos, quero ler contigo, né? A carta que foi escrita, né, pelo nosso querido irmão João, né, uma carta da revelação, né, daquilo que ele ouviu de Cristo. E aí diz assim, Apocalipse 2:8: E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e último, o alfa e ômega, né, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha como isso é sério. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejas tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Lembra que eu falei ontem? Uma curta duração. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí vem a recompensa. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, ou seja, não receberá o dano da separação eterna, né? Porque senão seria algo inconclusivo, né? As pessoas morrem, né, colocando Cristo, aceitando a Cristo, mas é o dano da segunda morte, é o dano da separação. É como Deus trouxe algo tremendo. E hoje nós temos algo, né, da parte de Deus aí para colocar, acrescentar no teu coração. Hoje a aula é tremenda. Em nome de Jesus, eu profetizo que Amém. Algo muito bom está para vir sobre o teu coração aí, tá bom, querido? Eu vou passar aqui para minha esposa, ela vai estar, né, dando aqui a sua palavra também, lendo alguns textos que ela tem anotado aqui, como qualificações. E você quiser, pode ir compartilhando essa live aí, que tem muita coisa boa aí, tem muito conhecimento.
e, né, que vai trazer segurança na fé. Não é verdade, meu irmão? Sim. Nós ontem falamos sobre o nome, o significado de esmirna, né? Que é uma substância tirada na prensa, né? E que quanto mais prensado aquela, né, aquela planta, melhor o perfume, né? Então, talvez a gente possa imaginar, mas será que Deus quer nos prensar a ponto, né, de tirar o melhor de nós? Nem sempre, né? Mas chega o dia, né? Você vê que aqui foi um curto período de tempo, né? Sim. Que aquela igreja foi testada, né? Então os testes vêm, né? As dificuldades vêm, porque é na dificuldade que Deus vai medir, né? O tanto que nós estamos nele, oculto nele, escondido nele, Sim. confiando, né? Baseado em que está a nossa fé? Diante daquilo que nós estamos vendo? Não é? Ou naquilo que nós esperamos? A nossa esperança está onde? Porque se ela estiver aqui na terra, né, facilmente nós vamos abandonar a fé. Então, a nossa fé Verdade. tem que estar firmada em Cristo, né? Alicerçada Verdade. nas promessas dele, né? A Bíblia fala o tempo todo que nossos olhares, os nossos olhos não podem estar nessa terra, né? Os nossos olhos têm que estar voltados para aquilo que nos espera, aquilo que nos aguarda, né? Aquilo que o Senhor Jesus preparou para cada um de nós, né? Então, mas aqui na terra, né, quando nós passamos por essas situações, para Deus, quando nós vencemos, né, a tentação, porque são tentações, né, da parte do adversário, para tentar mostrar para Deus que você não acredita, porque o tempo todo Deus te cerca de cuidado, de mimo, de proteção, porque Ele é Pai, mas tem aquele momento, o dia mal, né? Lembra que nós falamos na armadura de Deus? O dia mal é o dia do nosso teste. O dia mal é o dia que Deus, Ele se cala, não é? Não é que Ele não está te ouvindo, mas Ele, não é? Ele aguarda para ver qual vai ser a nossa reação diante das dificuldades, diante né, das provações. No dia mal, qual é a nossa reação? O que nós dizemos, abrimos a nossa boca e falamos? Lembra que a espada saía da boca? Né? O que nós abrimos a boca e declaramos? Né? Murmuramos? Uma vez eu ouvi um comentário, né, até um vídeo de não sei se uma psicóloga, ela falando sobre a palavra reclamar. Reclamar 2 vezes. Nossa, isso aí é meio assustador, irmão. Reclamar, clamar 2 vezes. Ou Pensa seja, bem. Se você reclama de uma situação, você como se você declarasse que aquilo vai se tornar aquilo mais forte, né? Sim. Reclamar, tornar mais forte aquilo que você está questionando e reclamando. Então, é algo a se pensar, né? Por isso a Bíblia o tempo todo diz que a gente não deve murmurar, nem tudo dai graças. Por quê? Porque no fim, algum propósito Deus vai... e quando a gente passa pela vitória, ou seja, a gente passa pela prova, pelo dia mal, sem reclamar e dando graças a Deus, né? Lá na frente Ele transforma aquilo em bênção. Né? De alguma forma, Deus muda o quadro. Né? Então, depende da nossa perseverança, né? Não que Ele desista de você, mesmo que você fracasse no dia mal, ele vai tentar de novo, né? Tirar o melhor de você. Ele vai tentar de novo tirar o melhor perfume. Até porque nós hoje vivemos debaixo da graça, né? Não da lei. Se lá no passado o povo... você vai falar assim, pastor, mas Deus rejeitou o povo, eles andaram 40 anos, um trajeto de 6 meses, andaram 40 anos no deserto, porque Deus falou que eles não iam continuar. Mas se você olhar para o livro de Juízes, nossa, o livro de Juízes é uma receita do amor de Deus ali. O povo voltava para Deus, Deus abençoava. O povo morria aquele juiz, o povo abandonava tudo de novo, né? E aí voltava para Deus, Deus abençoava. Então Deus, o Pai, Ele está sempre disposto a abençoar, sempre disposto a fazer com que as pessoas tenham realmente uma vida feliz, uma vida abundante. Porque se tem uma coisa que marca muito
né, que você pode observar que está acontecendo nos dias de hoje aí, João 10:10, filho. O ladrão vem se não para. Olha para que o ladrão vem. Vem para quê? Matar, roubar e destruir. E aí Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham Vida e vida em abundância. em abundância. Então ele não veio para trazer uma vida mesquinha, uma vida de lutas, de dificuldades, uma vida sem graça, uma vida de pobreza, uma vida arrastada. Se as coisas não têm dado muito certo, É porque até mesmo que nós vamos não falar chegou da o fim pobreza ainda, né? hoje, Vamos esperar né? aí. Que a Deus igreja não- de Esmirna era pobre, Isso aí. né? Mas Pobre o que é o financeiro, pobre, né? é. Diante dos nossos olhos? Será que é o mesmo diante dos olhos de Deus? Né? Então assim, com relação às provas, às lutas, né? No fim, quando você passa pelo ciclo e você vence aquele ciclo, é benefício para você, né? Não é benefício para Deus. Você não prova nada para Deus, porque Deus já está totalmente satisfeito com o sacrifício do filho, né? Então ele já está plenamente, mas na sua vida aquilo ali fica, né, bloqueando. Verdade. Então verdade. a bênção não é para Deus, é para você. No fim é para você, né? Então vale a pena a gente, né, se entregar, né, aos cuidados de Deus e permitir que Ele, né, nos ensine, né, nos permitir. Sim, Ontem sim. nós falamos isso, né? Essa questão de se entregar, eu quero até chamar a atenção aí para você que está nos ouvindo. Quando puder, se tiver oportunidade, ore a favor de um pastor que eu conheci hoje, lá de Moçambique. É o pastor Josimar, o nome dele. Ele, mesmo diante dessa dificuldade, ele mandou fotos para mim, né, das crianças que ele está acolhendo. E ele falou: pastor, eu tenho muito desejo no meu coração, não só de dar alimento, porque se você vê o alimento, não vou nem falar nada, né? Porque é bênção, lá é bênção, glória a Deus. Mas eu queria dar mais para essas crianças, eu queria ensinar elas, né? Eu queria ter uma escolinha com caderno, lápis, borracha, para poder ensinar. Falei, meu Deus, que obra linda. Eu falei com ele, meu irmão, por enquanto a gente está numa situação, infelizmente, muito crítica. Mas assim que as coisas começarem a andar, as atividades retomarem, eu creio que Deus irá abrir uma porta e a gente vai poder estar ajudando. Então, quando você orar, ore. Porque aí entra aquilo que a palavra de Deus diz, né? Conheça as tuas aflições, entenda a sua pobreza, mas você é rico. Ele, se você vê o lugar, a choupana, as crianças sentadas no chão, na terra, e comendo, e ele ali com a Bíblia, cuidando daquelas crianças, meu Deus, né? É riqueza, isso é riqueza, irmão. Hoje em dia existe uma mentalidade, né, tanto do povo quanto muitas das vezes da liderança, de que a pobreza é sinônimo de ausência de Deus. E não é uma verdade, não é? Porque Deus não olha para as coisas terrenas. Deus não olha para, né, se Ele cuida de você, Ele não deixa faltar. Sim. Mas a riqueza que Ele promete, né, a prosperidade que Ele promete é você não ter ausência de alimentação, de vestuário, né? O que Ele promete, que, né, Ele fala que cuida dos passarinhos. E a Bíblia diz, se você tendo o que comer, né, um teto para se cobrir e o que vestir, estejais com isso contente. Então o resto, nossa, é vaidade, né, na verdade. E Deus, em momento nenhum, Ele prometeu essas nossas vaidades. Por outro lado, Ele nos concede, porque Ele é Pai, Ele concede os mimos aos filhos. Né? A gente entende isso, sabe que Ele faz isso. Existem coisas que você pode, né, conversar com um pai assim de uma forma bem tranquila, com o coração bem aberto. É só você está vivendo uma situação que está te faltando alguma coisa, né, um alimento, está te faltando a saúde, está te faltando alguma coisa assim, você pode sentar e conversar com ele. Vai, pai, a tua palavra prometeu para mim que isso não iria acontecer com aqueles que são teus filhos. Então, ou se eu tenho algum propósito nisso, ou se não é propósito do Senhor, eu repreendo aí a ação de Satanás. Porque Deus não coloca, não tenta ninguém e não promove esse tipo de coisa.
Tá? Tem muitas pessoas falando ainda que Deus tem feito. Teve uma pessoa que falou que estava no aeroporto agora esses dias, e viu lá na TV que o jornalista lá dos Estados Unidos, sei lá de onde era, falou assim, se isso é obra de Deus, ele está meio atrapalhado. Ele está precisando rever a sua logística, porque o mundo está de ponta cabeça. Você aonde que esse trabalho de Deus, rapaz? Para fazer o quê? E a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente acha, Deus está mandando para promover algo. Deus nunca vai mandar. Ele pode usar as coisas que o adversário é só ir para Jó. Promove, né? Tipo assim, Deus vai mandar um câncer numa criança. O que essa criança tem para aprender com esse câncer? O que a família tem para aprender com isso? Para. Não, é atribuir algo muito ruim para Deus. Não. Né? Algo que não está no caráter dele, né? Não faz parte e chega a ser uma coisa, da essência dele. Né? Chega a ser uma coisa meio que contraditória, porque se Deus faz isso, o que adianta você orar e pedir para Deus tirar? Se foi ele que fez. Não é? Não é. Isso é coisa de Satanás mesmo. Pastor, tudo é o diabo? Eu acho assim. Tudo. Eu tenho para mim assim, que diante da pobreza, diante da doença, diante de qualquer situação, você tem que dizer para Deus, teu filho levou isso na cruz. Teu filho levou minha pobreza, levou minha enfermidade, levou minhas maldições, levou o castigo, meu castigo, tudo ele levou. Nós vamos falar aqui, se isso que eu estou passando vai sofrimento de Cristo. Vai trazer crescimento, né? Se o Senhor está permitindo, né? Me ajuda a passar, me ajuda a vencer, porque eu vou vencer, não é? Agora, se não for, eu não aceito isso, porque até mesmo Cristo não merece. A Bíblia diz que Cristo vive através de você. Sim. Não é? Cristo merece ter doença? Cristo merece? Nós vamos falar aqui embaixo. Vamos pular, vamos lá. Vamos começar aqui o estudo hoje. Mais uma vez, colocando aí o que a minha esposa falou, já falamos das qualificações, que tem a ver com a promessa. Romanos 8, 16 e 19. Vamos ler aí. Vou ler aqui Romanos 8, 16 ao 19. Diz assim, o próprio Espírito, aqui é o Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Eu quero deixar aqui o próprio Espírito testemunha. Eu quero deixar isso marcado aqui, porque eu quero falar sobre isso. Me veio isso agora aqui na mente. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Você tem alguma coisa para colocar, meu amor? Não, pode botar. Posso falar aqui? Então prepara aí, irmão. A minha esposa já viu aqui eu escrevendo. Prepara aí. Pastor, o que o senhor tem para falar? Primeiro, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí você vai dizer assim, eu até escrevi aqui, minha esposa já viu. Você vai falar assim, pastor, eu não consigo sentir isso. Às vezes eu não tenho essa certeza, né? Eu às vezes vivo uns momentos difíceis, às vezes eu erro, eu peco. E nesses momentos é difícil para mim acreditar. É compreensível, irmão. É compreensível. Não tem nada absurdo e nem Deus vai te condenar por causa disso, não. Tá bom? Fique triste por isso, não. Primeira coisa que você tem que ter é consciência de que pecado não é mais problema para Deus. Porque se isso fosse problema, guarde bem, irmão. Se pecado fosse problema, o que adiantaria Jesus ter vindo morrer por causa dos pecados da humanidade? De tirar o pecado? O que adiantaria? Nada.
Ele teria que vir de novo. Entendeu? Então vamos lá. Então o que eu faço, pastor? Aí eu até escrevi uma coisa aqui que eu gostaria que você guardasse no teu coração aí. São 3 coisinhas fáceis para nós entendermos aqui. Primeiro, o Espírito testemunha. Como que eu vou ter consciência ou sentir esse testemunho do Espírito? Tá? E aí é que eu pego e às vezes as pessoas ficam até meio assim, pastor, mas... Irmão, eu já jejuei muito na minha vida. Muito. Muito. A minha esposa sabe disso. Eu, o pastor Reinaldo, em Nova Friburgo, nós fizemos um trabalho juntos de libertação, né, naquela época, durante mais de 3 anos. E era todo dia. O jejum perdeu até a graça, porque eu já ficava sem comer. Nós íamos para o monte todo dia, fazíamos visita e ficava sem almoçar. Já era para nós, não, ficava sem almoçar não, ficava sem tomar café. E eu chegava lá em casa, muitas vezes, né, meu amor? Chegava lá com ele para nós almoçarmos. Era comum, jejuar dia, passava dia. O pastor, né, que foi meu pastor em Friburgo, o pastor Zé Antônio, uma vez me chamou e falou, ô Momar, ele falou, Momar, eu tô sentindo o irmão tá emagrecendo, tá tudo bem, irmão? Irmão, cuidado com esse negócio de jejum, tadinho, preocupado. Era comum. Mas hoje eu quero trazer para você um esclarecimento. Pastor, por que o senhor está falando isso em questão de jejum? Porque aqui é a única base que você vai ter para jejuar. Sem afetar nada com Deus. Sem entristecer a Deus. Pastor, mas que é isso? Se eu jejuo para me tornar mais santo, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Se eu jejuo para ele me perdoar os pecados, eu estou dizendo que o que ele fez na cruz não resolveu. Se eu jejuo, né, para Deus resolver um problema para mim, eu estou dizendo para ele que o sacrifício que ele fez lá na cruz e tudo que ele fez foi insuficiente. Se eu jejuo para ter uma visão espiritual melhor, eu estou dizendo para o Senhor que o Espírito Santo que está em mim não é o suficiente. Eu preciso ser melhor. Então nós temos que tomar muito cuidado com o jejum. E o que tem isso a ver? A única coisa que você pode jejuar e dizer para a tua carne é para que você tenha esse testemunho. Isso eu aprendi com o próprio Espírito. Analise quando você for jejuar. Se você quer jejuar por uma coisa, jejue pelo simples fato de que a sua carne deixe de lutar para que o entendimento do Espírito, ou seja, o Espírito testemunha, e aí o que tem no meio do caminho? A carne, a natureza humana, impedindo que você tenha essa certeza. Só isso. A partir do momento que você tem certeza que é filho, acabou o problema. Acabou o problema. Não é que você não deva jejuar, irmão. É muito bom jejuar. E dizer para a carne, ó, quem manda aqui é o papai. Você não manda. Porque tem hora que a carne fica muito afoita. Então, se você quer jejuar por uma causa correta, comece jejuando para que o Espírito de Deus tenha mais força em você, em vez da sua natureza humana. Segundo, vamos aqui. Você quer falar mais uma coisa ou você vai ver depois? Não, depois, quando você terminar o versículo. Ah, tá. Então vamos rapidinho. Essa foi o maior. As outras é fácil, é mais rápido. A Bíblia diz aqui, né? Somos co-herdeiros com Cristo e de fato participamos dos seus sofrimentos. Irmão, quais foram os sofrimentos de Cristo? Quais foram? Jesus ficou doente, não ficou? Não. Jesus foi pobre? Não. Ele quis. Ele não teve ausência. Ele não teve ausência. O Pai proveu tudo. Tá? Ele teve provisão de tudo. Ele não foi rico. A Bíblia fala que comprando um monte de coisa à sua vaidade. Que não. As viúvas ricas, né, acompanhavam Jesus, suprindo as necessidades dele. Então, o que foram os sofrimentos de Jesus? Calúnia, difamação, perseguição, né? Injúrias, né? Como que fala? Traição. Isso aí. Isso são os sofrimentos de Cristo. Correto? Não é o que muita gente fala, porque se Jesus sofreu, também tem que sofrer.
Peraí, meu irmão. O sofrimento é de Cristo, que a palavra de Deus diz aqui. E o último, eu gostaria de ler com você aqui, ó. O que diz aqui: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Qual é a glória que em nós será revelada? 1 Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Ah, pastor, aqui entra um problema muito sério. Será que eu amo Ele suficiente para que isso se manifeste na minha vida? Né? Pode ser a sua pergunta. Eu não consigo entender se eu amo suficiente. Irmão, eu vou ser sincero para vocês. Teve uma vez que eu disse isso para minha esposa, né? Ela até sabe disso. Eu disse para ela assim: amor, eu não sei, mas eu preciso orar muito a Deus, porque o amor que eu sinto por você e pelos meus filhos dói. Dói, chega a doer quando está longe, né? Sente aquela falta, chega, dói. E eu não consigo sentir isso falando com Deus. Eu não sei porquê. Primeiro, eu estava dentro do merecimento. Eu achava que eu tinha que fazer, então aquilo sempre me acusava. Quando eu não conseguia fazer, eu não amo o suficiente. Não faço o suficiente, então eu não demonstro amor. Se eu amasse, eu faria mais. Não é nada disso, irmãos. Isso aqui diz o seguinte: aquele que está tudo preparado para aqueles que o amam, ou seja, para aqueles que entendem o que é o amor. Não é só o amor seu. O seu amor para com Deus hoje é uma correspondência do amor dele. Então, o que é isso? Quanto mais eu entendo que ele me ama, mais eu retribuo esse amor. É isso que diz a palavra. Quanto mais entendo que ele me ama, mais eu retribuo. Se eu não consigo entender o quanto ele me ama, eu não consigo retribuir esse amor. Amém? Minha esposa vai falar um pouquinho. Eu vou tomar um cafezinho da live. Quando a gente fala que o pecado não é problema para Deus, isso assusta muitos cristãos, né? Porque dá a impressão que a gente está falando, pode ir pecar. Tanto que tinha os nicolaítas, que Jesus disse que odiava as obras deles, que era justamente isso, porque eles diziam, porque agora eu estou na graça, eu posso, né, cair de cara no pecado. Né? Lembrando o seguinte, o pecado foi resolvido para salvação. Você não perde a sua salvação por causa do pecado. Porque, como ele disse, né, se perdesse, o sacrifício de Jesus seria em vão. Né? Então, quando nós cremos nele, o que acontece? A nossa condenação foi eliminada. Toda a condenação que era para vir sobre nós por causa dos pecados foi sobre Cristo. Ponto. Isso resolveu a questão do pecado com relação a ir para o inferno. Só que o pecado, ele te tira galardão, não é? Quando a pessoa se entrega ao pecado, ele vai perder regalias, ele vai perder recompensa. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, né? Quando ele quis toda a herança dele, foi para o mundo, né? Ele foi gastar a parte dele no mundo, se envolveu com prostituta, com bebedeira, né? Com orgia sexual, enfim. Nossa. Né? Não era um menino bom, não, né? Fosse hoje, né? Tava enfiado em tráfico, né? Uma besteirada só. Isso aí, um monte de coisa ruim. Só que ele sofreu na carne as consequências. Quais foram as consequências disso? Ele perdeu tudo, né? Ele teve que comer a comida dos porcos. Então, o pecado ele tem consequência na sua carne. Né? Então não é porque agora eu tomo na graça, agora eu posso pecar porque tá tudo bem, tá tudo certo. Não, o pecado tem consequência e ele te tira a recompensa, como aquele menino perdeu. Foi tão sério que Jesus precisou descer do céu para fazer isso. E o cara sair de um palácio e ir para Cracolândia. Sim. Então, mais ou menos isso. Só que nós temos que entender o seguinte: o sangue de Jesus é como se fosse uma cachoeira. Na hora que a pessoa se volta para Cristo, ele entra debaixo daquela cachoeira, né, e o sangue lava. Porque se a gente não entender isso, a gente cai no erro da sinagoga de Satanás, que nós vamos falar aí agora. Né? E aí é um outro erro, talvez pior do que o pecado, porque a Bíblia diz que a justiça própria, né, é pior
do que o pecado em si. Quando você tenta achar, quando você acha que Deus pode te aceitar porque você consegue fazer alguma coisa boa... alguma coisa. Alguma coisa, porque tudo você não consegue. Né? Aí você cai na sua justiça. Quando você cai na sua justiça, você corre um sério risco. Meu Deus. Não é? Mas aqui, a questão do pecado, o que faz? Ela restringe recompensa. Nós vimos no versículo aqui, que o versículo fala o seguinte, Romanos, né, o 8, isso, do 16 ao 19. Que nós lemos, Romanos 8, 16 e 19. Presta atenção justamente nas paradas. Ele diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros. Tanto faz o filho bom como o filho ruim, herda do mesmo jeito, não herda? Isso aí. O seu filho pode dar para marginal, mas na hora que você morrer e a herança for partida, ele recebe a parte dele. Herança, herdeiro. Agora, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos. Olha o que ele diz: herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Porque são duas heranças. Meu Deus. Presta atenção nisso, são duas heranças. Uma é a de Deus, é a que ele te deu de graça, é aquela que você vai herdar. A sua salvação está garantida. Isso é um mistério aí, irmão. Aí. Então, isso está garantido. Isso aí você não precisa ter medo. Agora, co-herdeiro com Cristo já vai depender do seu comportamento. Vai depender do quanto que você corresponde ao amor de Deus. E o que resume o amor de Deus é a forma como você lida com teu irmão. Presta atenção nisso. Porque agora é um mandamento. É o novo mandamento da nova aliança. A forma como você lida com o seu próximo, como você trata o seu próximo, né? Como você trata a sua esposa, como você trata... Tipo o adultério. Aonde que tem amor no adultério? Não é? Você faz... Né? A gente pode... Vamos supor que a gente tivesse problema, não é o nosso caso. Não é? Mas, se eu entrar pelos ensinamentos de Cristo, né? Que manda nos suportar uns aos outros, aquela coisa toda... Se eu desisto, não é? E te traio, aonde que está o amor nisso? Pensa bem. Não é? E a dor? Sim, e o sofrimento? O que eu vou fazer você sofrer? Sim, dor, então, sofrimento. Aí falta de amor. Falta de amor. Não E é? essa falta de amor é terrível. Terrível. Um pedófilo, vamos supor, não é? Ele machuca uma criança. Aonde que tem amor nisso? Verdade. Então, nós temos que agora nos deter na lei da liberdade, que limita o direito do outro. Sim. Não é? Então, a gente tem que parar e pensar. Herdeiro, Jesus deu, né? Herdeiros de Deus. Herança é herança. Todos vão receber. Verdade. Agora, co-herdeiro com Cristo, herdar junto com Cristo, e ele é primogênito, vai depender da gente seguir o mandamento dele, que é o amor. Forte isso, hein, irmão? Olha aí. Tá vendo? Você já tinha visto isso? Então nós temos aí esse versículo, essa parte dividida em duas situações muito propícias e que a gente precisa entender. Né? Precisamos entender isso e pôr isso em prática. E não é difícil. Porque temos o Espírito Santo. Não é difícil você considerar uma pessoa, você vai sair amando. Ah, meu Deus. Amor, o que é amor, irmão? O que é amor? Respeito pela pessoa. É você enxergar a atitude do outro. Por que ele está agindo assim? Uma das características do amor é respeito. Você sabe respeitar a situação daquela pessoa. Quando eu me coloco no seu lugar. Sim. Por que eu vou te trair? Por que eu vou adulterar? Eu queria que você fizesse isso comigo. Se você fizesse comigo, eu ia gostar? De jeito nenhum. Eu ia ficar feliz? Por que eu vou fazer com você? Quer ver uma das coisas que eu vi o pastor Cláudio Duarte falando, que eu acho até muito interessante em relação ao amor, porque existe paixão, tá? Paixão é um sentimento. Amor não, amor é algo concreto, tá? E amor que ele dividiu em duas partes, é admiração e respeito. Quando se perde um dos dois, o amor é abalado. Se perdeu o respeito, o amor é abalado. Se perdeu a admiração, o amor é abalado. Por quê? Porque a pessoa não admira mais. Então, quando não admira, você não dá mais importância. Você convive com aquela pessoa, mas você não dá importância nenhuma para ela. Então, não tem admiração. Quando você tem respeito, não tendo respeito, acabou. Vira uma bagunça. Então, uma das definições bem bacana que ele falou sobre a questão do amor.
né? Claro que isso se aplica mais a casais, mas em relação às pessoas, você pode colocar isso também, né? Não é que você vai ter admiração, mas você tem que entender aquela pessoa, se colocar no lugar dela, né? Eu ouvi do pastor uma palavra, tem coisas que a gente guarda pro resto da nossa vida, irmão. Eu estava começando na igreja, né, como obreiro, e o pastor Zé Antônio dos Santos, da Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, eu lembro, meu Deus, eu lembro como se fosse ontem, né? Ele falou assim, pastor Marco, ou irmão Marco, né? Na época eu estava começando, irmão Marco, vamos conversar. Eu gostava muito de conversar com ele, eu viajava com ele. E ele falou comigo, irmão, toda vez que você for conversar com uma pessoa, senta do outro lado da mesa. Eu falei, nossa, eu nunca mais esqueci isso na minha vida. Senta do outro lado da mesa. Eu olhei para ele assim, e você entendeu? Eu falei assim, entendi, pastor. E você, isso você vai levar para o resto da vida. E estou levando mesmo. Eu estou há 28 anos, 27 anos no Evangelho, né? E a gente ainda carrega isso com a gente. Senta do outro lado da mesa. Quando você vê uma pessoa passando uma aflição, senta do outro lado da mesa, né? Quem sabe você pode fazer alguma coisa, né? A gente procura meios para resolver nossas situações, mas do próximo a gente às vezes tenta se esquivar. Vamos buscar isso nos dias que nós estamos vivendo. Quem sabe Jesus está voltando, está dando oportunidade para nós, todos nós, praticar o amor, encher o coração dele de alegria, porque a Bíblia diz uma coisa muito certa, irmão. Quando ele voltar, encontrará fé na terra. Hein? Não é só a fé de aceitá-lo porque herança de Deus ali, ó, herdeiro de Deus. Mas será que ele vai achar fé na terra, aquela do crer e participar e se colocar nessa lei da graça, né? Aqui, esse co-herdeiro com Cristo, o arrebatamento faz parte dessa herança, né? Dessa herança de Cristo, né? Que tem para os filhos que se dedicaram, os filhos que abriram mão, né? Que dominaram a sua carne. Isso aí. Então, para esses filhos tem uma recompensa maior. Glória a Deus, irmão, glória a Deus. Então, tem recompensa para o seu esforço, para a sua dedicação a Cristo, né? Para você se esquivar do pecado, com certeza que tem esforço. Mas a gente só não pode atribuir, não é, as nossas obras à salvação. Entendendo isso, você pode buscar de toda a sua força, não é, agradar a Ele, porque vai ter recompensa. Glória a Deus. Não é? Vai ter recompensa, com certeza, diante do reino de Deus, né? Isso é Vamos forte. herdar junto com Cristo. Vamos lá. Isso é forte, irmão. Isso é bênção, hein? Vai guardando no teu coração. Sabe por quê, irmão? Porque um dia nós vamos estar na glória. Isso aí, indiscutivelmente, tá? Um dia nós vamos estar diante dele. E ele vai olhar e falar assim, puxa, você aprendeu, hein? Que bacana. Olha aí seu galardão. Quando nós chegarmos lá, aquilo que o olho, né, como diz aqui, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu o coração do homem, está preparado para aqueles que um dia estarão com ele, tá bom? Então vamos lá. Eu acrescentei agora, né, agora já no finalzinho, não vai estar aí no seu. Mateus 19, 22 a 24 diz assim, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo, lembra que nós estamos falando da igreja, né, que o mundo considerava ela pobre. Dificilmente entrar no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Se você ler isso aqui deixa claro que reino de Deus se trata de recompensa. O que é o reino de Deus? É quando Cristo vier reinar sobre as nações. Esse é o reino. Aqui não está falando de salvação. Você tem que prestar atenção nisso, porque senão nós vamos pegar esse versículo... Gente, o rico não vai ser salvo. Então tem que ser pobre, vou ser pobre, né? O rico não se salva, porque aqui Cristo afirmou, dificilmente entrará no reino dos céus um rico. Por que Jesus disse isso? Como eu disse, não é na salvação, entrar na salvação, mas entrar no reino. Por quê? O rico, automaticamente, se ele não tiver muita equilíbrio, né, muita confiança, muita certeza né, de que o que ele tem
muito desprendimento da riqueza, né, das coisas materiais, ele vai passar por cima de outra pessoa. Ele não vai praticar o amor, ele vai ser egoísta, né? Então, dificilmente o rico, ele consegue olhar o direito do outro, porque às vezes até mesmo a riqueza dele foi conquistada, né? Passando por cima de certos valores, passando por cima de pessoas, né? Isso é um padrão, não tá? É um padrão, mas pode muito acontecer. Mas acontece muito. Nós pegamos um político desse da vida aí, corrupto, nossa, né? Roubou horrores. Quantos não morreram por causa do roubo deles, não é? Quantos né? Enfim, perderam a sua vida por causa do roubo deles, né? Aí você fala, mas isso é muito injusto, né? Ele aceita Jesus e herda junto. É muito injusto. Por isso que tem divisão de herança de Deus e coerência com Cristo. A gente tem que tomar muito cuidado aí para não ter no nosso coração o que tinha no coração de Jonas, irmão. Né? Que Deus mandou ele para Nínive e, né? E ele não, ele pegou lá um navio e foi o contrário. E aí depois o que ele falou? Quando foi cuspido lá na areia, aí foi, pregou, o povo se arrependeu e falou, tá vendo? Por isso que eu não queria vir para cá. Sabia que o senhor ia fazer isso. Que você ia perdoar, ia perdoar esse povo aí, povo que mata os profetas, que decapita as pessoas, povo cruel. Por isso que eu não queria pregar, porque eu sabia que o senhor ia perdoar. A gente tem que tomar cuidado para isso não estar no nosso coração. Essa separação, porque esse rico, a não ser que ele faça que nem Nicodemos, né? Foi Nicodemo que devolveu não, Nicodemo não, Nicodemo foi estar com Jesus, foi Zaqueu. Zaqueu devolveu 4 vezes da árvore, Nicodemos. Você está no lugar de Zaqueu. Devolveu 4 vezes mais do que ele tinha roubado. Então, a não ser que essa pessoa faça isso. Fui a forra. Toda vez que ela falava da velha aliança, ela batia no meu peito. Velha aliança, velha aliança. Na hora que ela falou da nova aliança, ela bateu nela. Né? Agora eu falei, desce daí, o Nicodemo, da árvore. Então, Zaqueu está querendo subir. Que esse corrupto, não é? Ele, na última hora, ele conhece, já ouviu falar do evangelho, muita gente já pregou. E no último momento, ele pede perdão pelos pecados dele, né? Senhor, perdoa, eu te aceito, Jesus, vai salvo. Jesus vai falar, não, porque a Bíblia diz que, foi muito ruim. Que de maneira nenhuma eu vou lançar fora aquele que vem a mim. Aí como é que fica? Esse camarada vai herdar junto, né? Ele vai herdar como filho, porque ele se torna filho porque creu, né? Mas ele não vai herdar o reino. E não pensa não, irmão, que o reino... Herança é uma coisa, né? Reino vai ser uma coisa de... Meu Deus, a Bíblia diz que a natureza aguarda como expectativa, né? Esse momento que vai se tornar a igreja, o corpo de Cristo, aqueles que vão herdar junto com Cristo, aqueles que estão no corpo, inseridos. Muita bênção, né, irmão? Então, esses é uma glória maior, porque... Glória a Deus, é muita bênção. Não é? O plano de Deus é maravilhoso, a graça é coisa espetacular, né? Meu Deus. Vamos lá, meu amor, vamos continuar aqui, senão a gente não termina. Sinagoga de Satanás, né? Vou ler aqui. Quem perseguia e afligia os crentes de Esmirna? Quem? Eram os chamados judaizantes e fariseus, que se opunham a ponto de matar quem se opunha aos mandamentos da lei de Moisés. Tinha os fariseus, que eram aqueles convictos da lei, e os judaizantes, aqueles que se convertiam de uma forma, como vou dizer, não era de uma forma plena, mas eles acreditavam no evangelho também. É tipo assim, o camarada tem a vida dele e ele quer Jesus também. Hoje não é muito diferente de muita coisa, não. O camarada quer muita coisa e ele quer... Jesus também é bom. Então vamos colocar no meio, no pacote, né? Porque isso faz bem. Já que é bom, os judaizantes eram esse tipo de pessoas, né? Que tinham esse tipo de vida. Levavam uma vida de fariseu, conheciam o evangelho, mas obrigavam as pessoas a praticar a lei. Sim, a sinagoga de Satanás, né? E Jesus falou isso, tá, irmão? Está na carta lá
de Jesus para a igreja de Esmirna. Sinagoga de Satanás nada mais era do que o que os mestres da lei, fariseus pregavam, que a salvação era pelas obras. Tinha que cumprir a lei de Moisés. Tinha que cumprir. Se não cumprisse, não tinha salvação. Se não se circuncidasse, não cumprisse todos os rituais, não tinha salvação. Não mudava nada, então, o que a sinagoga de Satanás perseguia a igreja? Né? Por que os fariseus e mestres da lei perseguiam aqueles que agora estavam aceitando a salvação pela fé, não mais pelas obras? Porque eles, né, colocavam né, tipo assim, eles teriam que abandonar uma vida de estudo, né, de rituais, de liturgia, né, e eles não estavam dispostos a isso, né? E tinha algo muito importante na época de Jesus, que eles iam correr muito risco. Eles iam correr o risco de perder status financeiros, né? Por quê? Porque se eles abrissem mão da lei, eles iam ter que abrir mão de uma série de coisas que a lei impunha e que gerava recursos altíssimos, que mantinha eles num padrão de vida muito alto, né? Então eles tinham um padrão de vida muito elevado, e o padrão de vida que Jesus estava oferecendo era menor, não é? Então eles iam ter que abrir mão daquele padrão. Então o que pesou muito para os fariseus, né, e para os mestres da lei foi abrir mão dos seus recursos financeiros, né? Abrir mão do status, né, da imponência, né, da época. De serem as pessoas portadoras, né, da palavra de Deus, né? Eles tinham que abrir mão disso, que eles seriam únicos, né, os portadores da palavra de Deus, ou seja, só o que eu falo que é certo. Nós somos os filhos de Abraão, né? Nós Isso, somos eles se consideravam as pessoas os bons, né? Os perfeitos. E a Bíblia diz que Jesus olhava o coração, olha o coração, né? E Jesus via eles como sepulcro caiado, né? Jesus então abominou aquilo ali. Vamos ver os versículos foi dito sobre o que Jesus disse sobre os fariseus, né? E mestres da lei. Mateus 23, 13 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus, ó, diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo, porque impunham regra, impunham fardo, né? Por dentro, no 25 diz assim: por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Lembra que eu falei da dificuldade? E assim são vocês, por fora parece justo ou povo, ou seja, existe uma aparência, né? Mas por dentro são cheios de hipocrisia e maldade. Serpentes, no 33, Jesus dizendo, são serpentes, raça de víboras. Como Nossa. vocês escaparão da condenação do inferno? Ou seja, pelas nossas obras, por fazer tudo certo, o nosso destino é o inferno. Porque não tem como, né? Nós já nascemos predestinados a isso, nós já nascemos condenados ao inferno por causa dos nossos pecados. Jesus veio justamente nos tirar dessa condição. Jesus veio, levou a nossa condenação, porque em algum momento nós iríamos cair, em algum momento nós iríamos falhar na lei de Moisés, não é? E não seria possível através de tentar fazer as coisas certas. Mas, lembrando que eu falei, não é? Fazer a coisa certa vai te gerar recompensa, não é? Co-herdar juntamente com Cristo. Justamente. Então, Filipenses 3, do 6 ao 9, diz assim: quanto ao zelo, aí Paulo dizendo, né? Paulo dizendo, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele falando sobre ele mesmo, né? Quanto à justiça que há na lei, ou seja, eu faço, eu recebo. Eu não faço, eu não recebo. Irrepreensível, ou seja, ele era o top de linha em obedecer à lei de Moisés. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, ou seja, em Cristo, né? Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, ou seja, não tendo a minha própria justiça que procede de eu obedecer ou não, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus
e se baseia na fé, né? Se baseia em crer, ou seja, porque eu criei, né? Agora eu sou justo diante de Deus. Isso aí. Então, isso aqui Paulo dizendo, né? Então, o que os fariseus, a sinagoga de Satanás pregavam? A salvação é pela obra. Se você não obedecer à lei de Moisés, você vai para o inferno. Será que você já ouviu isso, irmãos? Das pregações por aí pela vida fora? Talvez você não chegou a ouvir com essa questão da lei de Moisés, né? Se você não praticar a lei de Moisés, você vai para o inferno. Talvez você não ouviu dessa forma, mas é bem provável que você ouviu que muitos, né, o pecado, se você não lutar, não tirar o pecado da tua vida, se você não mudar o seu comportamento, se você não fizer isso ou aquilo, não valeu nada você ter aceitado Jesus, né? Entre linhas, eles falam assim, né? Entre linhas não valeu nada, porque você vai para o inferno mesmo, né? Quantas vezes eu já ouvi líderes, né? Vou falar líderes em geral, muitas vezes, líderes olharem e falar assim: tem gente perdendo tempo dentro da igreja. Por que não aproveita e vai viver no mundo? Aproveita a vida que tem e vai viver no mundo. Está dentro da igreja fazendo um monte de coisa errada, vai viver no mundo. Quantas vezes eu vi isso, ouvi esse tipo de coisa? Né? Aí eu via, né, minha sogra, né, que às vezes ela falava comigo: mas eu não acho isso certo. Eu acho que a pessoa, por mais pecadora, por mais que ela faça coisa errada, é tão bom, mais fraquinha. Que bom que ela está dentro da igreja. Vai que uma hora, né, Deus fala assim de uma forma diferente com ela. Né? Eu sempre ouvi isso muito da minha sogra. Minha sogra tem um coração muito aberto para ajudar as pessoas. Nossa, eu conheço pessoas... Graças a Deus, meu pai e minha mãe têm a cabeça muito... Eu conheço, né, pessoas abençoadoras, mas igual aqueles dois ali, eu tô para... não conheço muito fácil, não é muito fácil de ver, não. Meu pai esses dias gravou uma live com a gente. Ele disse assim: gente, eu ficava tão preocupado, eu achava que ninguém ia se salvar. Porque essa se questão... você olhar por merecimento, se você olhar, né, pegando a lei de Moisés, o adultério, né? Se você olhar com intenção impura para uma mulher, você já adulterou. Você sabe o que Jesus estava querendo dizer? É impossível, porque no seu coração, mesmo que você só imaginar. Isso. Uma vez eu fui dar uma palestra num projeto que a gente fazia, e eu dizia assim, né, às vezes a gente julga o homossexual, mas quantas vezes você está tendo uma relação com a sua esposa, ou você com o seu esposo, e que você tem uma imaginação? Pensamento, passa impuro. Um pensamento no seu coração. Naquele momento ali, você estaria condenado ao inferno, né? Então seria o seguinte: no inferno, no céu, no inferno, no céu, no inferno, no céu. Não existe. Então, seria algo terrível. Por isso que não tinha jeito. Jesus mostrou a lei, justamente veio para mostrar que não tinha jeito. Se Jesus não fizesse no nosso lugar, não tinha jeito. Deixa eu colocar um versículo da palavra de Deus para você guardar aí, né? Guardadinho, que você anotar, né? Romanos 5,17. Muito importante você guardar isso no teu coração. Quebra toda justiça própria, tá? Para você saber o que Deus é para tua vida. Diz aqui, se pela ofensa de um, né, falando de Adão, e por meio de um só reinou a morte, né? Muito mais da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Né? Vamos ver, reinou a morte através de Adão, através de Cristo é o que? Recebem, muito mais os que recebem, não é os que praticam, é os que recebem o que? Abundância da graça, como Paulo já falou, né? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e o dom da justiça, recebem. Irmão, você recebeu o dom da justiça. A justiça que Deus olha não é a sua, é a de Cristo. Se fosse a nossa, já era. Tá? Deus não iria nos mandar para o inferno, nós estaríamos lá. A Bíblia fala em Romanos 6, salário do pecado
né? É a morte. Estávamos destituídos, 3:23, destituídos da glória, afastados da glória de Deus, da presença do Pai. Nascemos assim, acabou a conversa, não tem conversa não, entendeu? Já era. Esse é o objetivo, era o objetivo, né, de Satanás, derrubar as pessoas. Até hoje ele quer fazer isso, derrubar as pessoas assim, né, com esse intuito de que as pessoas realmente elas não entendam muito bem o que é o dom dado por Deus, presente de Deus, e tentem fazer. Tenta fazer. Quando você tenta fazer, você cai na lei. Caiu na lei, cai Pronto, maldição. caiu na lei, caiu maldição. A maldição pode te Deixa eu só alcançar. apertar aqui, porque já foi. Né? Ué. Quando nós tentamos, tipo assim, achar que Deus pode nos aceitar pela prática das coisas certas, vamos dizer assim, né? Nós perde favor. Então aí tem que ser pelo seu esforço. E pelo seu esforço você vai falhar. Pode te alcançar. Isso aí. Esse é o problema. Então a gente tem que vamos entender ler mais que alguma coisa aqui. é a justiça de Deus. É um dom. Eu li hoje à tarde um versículo e achei muito interessante. Isso aqui, eu acho que derruba toda não está aqui, mas eu vou ler. Né? Se Deus deu, eu ia precisar. Romanos 3, 21. Lá embaixo, lá embaixo. Vamos ler aqui primeiro. Esses dois aqui. Tá. Eu achei que não estava aí. Não, tá sim, tá anotado aqui. Depois ela vai passar esses versículos para vocês, tá, aqui, irmão? Ó. E nós estamos pelejando aí também para colocar a internet. Eu creio que em breve nós já vamos colocar aí, tá? O programinha para funcionar e poder passar tudo bonitinho para vocês, tá bom? Gálatas 3, 10 e 11 diz aqui, ó: já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Ah, pastor, isso não está escrito aí não. Tá. Gálatas 3, 10 e 11. O justo vive pela fé. E ele diz aqui, ó: maldito todo aquele que não persiste. Tiago 2,10. Qualquer que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de toda a lei. Tá então, aí. ele está sujeito às maldições. A maldição da lei. Porque, irmão, aí você quer maldição, você vai lá para o Deuteronômio 28. Deuteronômio. 28 e você lê lá depois no capítulo 28, versículo 15 diante. Você vai ver as maldições. Se atentamente, né, obedeceres os mandamentos, que a hoje te ordeno, vem. Se obedecer os mandamentos, a bênção vem. Se desobedecer, a maldição alcança em você e até a 4ª geração. O duro. Deus visita você, visita seu filho, visita seu neto, visita seu bisneto. Com maldição. Se a pessoa quer, né? Se a pessoa quiser andar por obras da lei e achar que Deus pode abençoar ela por obras da lei, ela entra debaixo de maldição. Não é? Porque ela vai tentar cumprir toda a lei e não vai conseguir em algum momento. Aí diz, se obedecer, as bênçãos te alcançam. Se não obedecer, está sobre maldição. Agora, na nova aliança, o que ele disse? Dos seus pecados eu não me lembrarei. Por quê? Porque você fez certo? Não, porque Cristo fez. Como que Deus vai visitar você com maldição, você estando na graça, você estando em Cristo, se ele não lembra? Para ele te amaldiçoar, ele tinha que lembrar. Né? Então isso encerra a maldição na sua vida, encerra a maldição na vida do seu filho, na vida do seu bisneto, na vida do seu neto. Encerrou. Nossa, o versículo aqui da lei é algo muito terrível, irmão. Né? O primeiro é bênção, né? Se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, não é só um não, nem um bocado, nem os bonzinhos,
que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. São 613, É, irmãos. aí, São 10, não. mas aí o que acontece? Será, porém, se não deres ouvido à voz do Senhor, ou seja, se não cumprires os mandamentos e cuidar de cumprir todos eles e seus estatutos, que não é só os mandamentos, está aí os estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Tem misericórdia, Senhor. Tá louco. Você já parou para pensar nisso, Aí rapaz? você sabe como que tem que ser o crente que vive na base do merecimento, né, na justiça própria, ele tem que viver debaixo de misericórdia. É. Porque Deus até na lei, ele agia com misericórdia, ou não? Não é? Sim, com certeza. Porque sacrificava aqueles animais, né? E o pecado deles era transferido para os animais. Animais. Agora imagina o que Cristo, né, o sangue de Cristo não fez. Meu Deus. Então, mesmo na lei, tinha o escape da misericórdia. Então, a gente vê muitos cristãos vivendo a misericórdia. Ele não vive o favor. A misericórdia, a palavra misericórdia significa o quê, pastor? Significa Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Isso é misericórdia. Deus não vai dar para nós, não vai mandar sobre a nossa vida aquilo que a gente merecia receber. Já pela graça, Deus nos dá aquilo que a gente não merece. É muita graça, é muito amor. Quando você lê isso, nossa, você vai ver uma pessoa que às vezes está vivendo uma lei terrível e você fala, rapaz, aonde abundou o pecado, olha, não importa, superabundou a graça. Então não importa às vezes que a pessoa não consegue viver, se ver livre, Deus está aí dando vitória. Amém? Vamos ler aí? Deixa eu ler aqui então, pela minha Bíblia. Romanos 3, 21 diz assim. Vai 20, ler. né? Dá do 20 aqui ao 28. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém. Em razão de que a lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei foi dada para que você tivesse plena reconhecimento. Não tem jeito, para mim não tem jeito. Não é? Eu não consigo. Era justamente para isso. Por isso que a lei é boa. O 21 diz assim. Não, mas agora, ou seja, na graça, né? Sem lei, sem lei. Hoje a lei, né, é outra lei que nós temos. A lei da graça é outra lei, é a lei do amor. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei de Moisés, né, e pelos profetas. Ou seja, a lei e os profetas já vinham apontando para esse tempo, né? No 22 diz assim, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, eu sou declarada justo quando eu creio. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aqui está falando de gentios e judeus, né? Não há distinção de povos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Romanos 3, 23 aí. 24 diz, sendo justificado gratuitamente, ou seja, independente de você obedecer à lei ou não, por sua graça, que é favor e merecido, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus pagou o preço. Redenção significa isso. Pagar o preço, né, no seu lugar. 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, né, aspersão sobre você, pecador, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Quando você crê em Jesus, esse sangue é aspergido sobre você. E todos os seus pecados são perdoados. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha só, irmão, lembra que eu falei que tinha misericórdia? Para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, ou seja, lá na lei, deixado impunes o pecado anteriormente cometido. 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, que é diferente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
Onde pôs a jactância? Aonde há, né, bater no peito, não, eu sou santo, eu faço, eu sou justo. Não existe O isso. outro não faz, o outro tem que ir pro inferno. Onde que tá? Quem que pode bater no peito e falar que faz? Foi de todo excluído. Presta atenção nisso aqui, irmão, no 27. Onde está a jactância, o orgulho, né? Foi de todo excluído. Por quê? Porque lei das obras? Não. Pelo contrário. Pela lei da fé. Concluímos, pois, no 28, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Está escrito, irmão. Não é palavra de pastor Marcos, não é palavra de pastor André. Se você quiser, como você dizia lá no Águas, se você achar ruim, reclama na administração. Né? Reclama vai com lá o pai. diante do pai e falar assim, ó, tá errado isso. Não gostei disso aí, não. Isso aí não tá justo. Isso aí não, né? Não é justo um negócio desse. É benção, né? Glória a Deus. Deixa eu ler aqui uns versículos para você rapidinho aqui, para você ver como que Deus é tremendo, né? Gálatas 3:21. É a lei, então, contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de revelar. Nós estávamos ali aguardando, né? Como o apóstolo diz aqui, estávamos aguardando. De modo que a lei que tem guardado, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Irmão, Paulo deixa muito claro aqui em Gálatas 3 que a lei foi boa para conduzir. Foi o que a minha esposa leu em Romanos. A lei existiu para conduzir, para mostrar uma realidade em que as pessoas precisavam entender. Deus não queria dar uma lei para condenar o homem. Pelo contrário, ele estava apontando para Cristo. Deus já tinha a provisão. Ele já tinha tudo pronto. Ele deu a lei justamente para mostrar que o homem não teria condição. Que o homem não tinha condição de se aproximar. Porque era esse o desejo do ser humano. De querer estar mais próximo de Deus. Não foi esse o desejo de Moisés? Depois o povo disse, não, Moisés, fala Deus com você e não fala conosco. Ficaram longe do monte. Então nós precisamos entender o seguinte, o ser humano teria essa carência de estar próximo de Deus, do Criador. E Deus deu o quê? Conduziu uma lei para mostrar para ele, olha, você quiser, não tem como, o que você faz, não tem como você se aproximar, porque você, a sua natureza, está distante de mim. E não existe sacrifício que possa aproximar, a não ser o próprio Deus fazer com que essa aliança viesse a existir. Por isso veio a graça. E através da graça, você tem essa aliança. E o mandamento da graça, né, da lei da graça, como diz, não é o mandamento da lei de Moisés. O mandamento da graça é crer e amar. Eu botei aqui, João 14:15 fala assim, ó, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aí você fala assim, mas tem que guardar, né? Tem que guardar, mas qual é o mandamento? Ele continua dizendo, um novo mandamento vos dou. João 14:15 primeiro, um novo depois 13:34. Não é a lei de Moisés, isso aqui é um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e que também vós uns aos outros vos ameis. Ou seja, qual é o amor de Deus? O amor que se doa, o amor, né, que tem misericórdia, o amor que vê o pecador, né? Como, meu Deus do céu, né? Tem eu não vou citar nome, meu Deus.
mas manda, né, os pecadores para o inferno com a facilidade de Jesus Cristo. Jesus foi lá no lugar deles, né, e ele insiste em mandar os pecadores para lá. E é aquilo que eu falei com vocês ontem, quem estava aqui ouviu. São crianças, irmão. Quando você ouvir isso, você lembra o seguinte, Paulo diz o quê? Que eles são crianças, são imaturos. Aí você olha e fala assim, nossa, então eu já sou um adulto? É, você é adulto. Quem é adulto tem direitos à herança, junto com Cristo. As crianças têm herança de Deus, tá? Tem a herança do Pai, ou seja, tem a salvação. Mas aqueles que querem, né, receber a herança junto com Cristo, precisa amadurecer, precisa crescer. E só cresce quando entende o que Cristo fez. Não simplesmente viver debaixo de condenação. Quando você não consegue viver debaixo de condenação, né, porque você acha que tem que fazer para merecer, meu irmão, é condenação, é maldição e ainda continua vivendo debaixo da lei. E eu li para você, né, o que diz ali, li para você o que diz o quê? Que quando estamos debaixo da lei, precisamos de um tutor, seja alguém que nos guarde, que nos oriente, que nos indique até Cristo. Ou seja, em vez da pessoa já aproveitar a oportunidade de conhecer a nova aliança, conhecer Jesus, mergulhar na maturidade, receber a herança, ainda estão fazendo pirraça ainda, né? Como criança. Dessa forma você vai viver, vai entender e não vai julgar. Porque ninguém julga criança, julga. A não ser um pai ciumento, uma mãe ciumenta. Né? Ver duas crianças brincando no parquinho, um quer um brinquedinho, outro também quer aquele mesmo brinquedinho, as crianças começam a brigar, você entra ali porque você é um pai ciumento, uma mãe ciumenta, né? Mas se é uma pessoa de entendimento maduro, vai chegar, não precisa disso, dá um brinquedinho para cada um e a coisa funciona. Se me amardes, guardareis meus mandamentos, é João 14:15. Agora, um novo mandamento vos dou é João 13:34. Isso aí. Para você anotar aí qual é o novo mandamento da nova aliança. João 15:12 diz assim, o meu mandamento é este. Nossa, muita coisa. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Novamente, né? Um amor que se doa, um amor que defende, um amor que justifica, não é? Que intercede. Esse tipo de amor. Não, eu vou no lugar. Né? Eu vou sofrer condenação no lugar. Então, em vez de nós apontarmos o pecador, nós devemos interceder a ponte que você falou. Né? Olhar com o olhar de Jesus. Como que Jesus nos olhou, irmão? Nós ainda nas nossas transgressões, ele morreu no nosso lugar. A Bíblia diz que Jesus morreu pelo pecado do mundo todo. Verdade. O mundo Sendo inteiro, nós ainda pecadores. O mundo inteiro, né? se reconhecer eles. Tipo assim, entender, eu não mereço, né? Eu não mereço, mas Jesus fez no meu lugar. Sim. Pronto, seria o salvo o mundo todo. E você sabe por que o mundo todo não é salvo? Porque a gente não conta para o mundo que Deus está em paz com eles. A gente não conta. As pessoas hoje têm uma... Nós sabemos, uma rejeição, ou deveríamos saber, que Cristo está em paz com eles, né? Que Deus está em paz com eles. Isso é a proteção do Evangelho da paz, calça os nossos pés. Nós deveríamos caminhar em direção à humanidade, em direção, né, aos povos e dizer, Deus está em paz com você, por causa do que Cristo fez. E outra coisa, irmão, quando você às vezes estiver fazendo uma leitura da palavra de Deus e tiver alguma coisa, como eu vou dizer aqui para você, que a minha esposa já até leu, procura observar essa palavra, busca o que diz no original, na internet você encontra. Aqui que ela leu, João 14:15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Pensa bem, se me amar, parece uma condição, não é? Eu tenho que amar, mas eu não sinto que eu estou amando o suficiente. E aí, pastor, se eu não sinto, o que... Irmão, a palavra amar ali, ou ameis, ou amardes, no grego, no original, significa agapau. É assim mesmo, agapau, né? É o estado de quem está feliz, satisfeito. Se você está satisfeito, se você está feliz, guarde os meus mandamentos. Olha como está satisfeito,
guarde os meus mandamentos. Pensa bem, não é muito mais fácil a gente entender dessa forma? Ou seja, eu estou feliz com Cristo, eu estou satisfeito, então eu vou guardar por prazer. Porque é isso que eu quero para a minha vida, para a vida da minha família, para todo mundo que eu chegar perto. É isso que eu quero. Eu estou tão feliz de saber que não sou mais culpado, que Deus não me julga mais, que Ele quer sempre o melhor para a minha vida. Estado de felicidade. Você guarda a palavra dele por isso. Você não é obrigado. Deus não vai te obrigar a nada. Na lei havia a obrigação. Amar a Deus. Né? E aí Deus colocou isso, sabe para quê? Porque ele queria ser amado como lei? Não, ele queria ser amado com predisposição. Tanto é que você vai ver que Josué e Caleb fizeram muito por amor com predisposição. Não era porque era lei, eles faziam por prazer. Né? Josué 24 fala, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não estava ali dizendo um versículo da Bíblia que ele leu na lei, não. Ele diz o seguinte, vocês fazem o que vocês quiserem, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, uma predisposição para amar. Quando você tem essa predisposição, você é feliz, você consegue guardar as coisas boas na tua vida. Amém? Vamos para a parte final, que senão nós... vamos para o finalzinho. Os comentários. Nossa, né? Tem muita coisa aqui, mas vamos pular, vamos passar. Ao conselho que Jesus dá para a igreja de Esmirna, né? A igreja que por crer que era a salvação pela graça, pelo favor imerecido, era isso que gerava a perseguição, irmãos. Né? E por eles crer diferente dos doutores da lei, pela sinagoga de Satanás lá, eles eram perseguidos, perdiam seus bens, eram mortos por causa disso, né? Aí Jesus disse para ele, não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer, né? Talvez se você se posicionar, a graça, irmãos, ela te custa um posicionamento. Sim. E às vezes te dá um medinho, né? Um medinho assim da crítica, será que é, né? Será que o que a gente está ouvindo isso, será que é verdade? Está todo mundo falando diferente. Muita gente falando diferente. Eu estou ouvindo vocês, mas tem tanta gente falando tantas outras coisas. Será que o que vocês estão falando é verdade? Nós só estamos mostrando Bíblia para você. Não tem um pensamento nosso aqui. A não ser aquilo que o Espírito Santo dá assim como luz. Mas também não é uma regra. Tá? Nós só estamos falando de Bíblia com você. Mais nada. Estamos lendo lá no Antigo Testamento. E estamos lendo aqui no Novo Testamento. Não tem nada fora disso, não. Tá bom? Estão lhe dizendo, né? Não tenha medo de sofrer, né? Do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Essa perseguição aqui é essa que eu estou te falando. Não é? Eles eram perseguidos por acreditar dessa forma que nós estamos te contando. Né? Seja fiel até a morte, ou seja, não abra mão dessa fé, de crer que é desse jeito. E eu lhe darei a coroa da vida. Primeiro eu só quero botar para você o seguinte. Em algum momento nós vamos sofrer perseguição. Não é? Então depende do nível que nós vamos nos deixar ser perseguido. Olha só, a perseguição agora, se você se posicionar em favor da graça, e você bater o pé e dizer que a salvação, que o pecador não vai para o inferno porque ele creu, né? Se você não se posicionar agora, se você se posicionar agora, você vai sofrer perseguição. Posso falar? Não pense você que não vai porque vai. Vão te chamar de endemoniado, vão falar que isso aí, que essa doutrina aí é uma nova doutrina, que isso vai te levar para o inferno. Posso falar uma coisa com propriedade? Propriedade. Se você faz alguma coisa em algum prédio, não chama nem de igreja, você faz alguma coisa em algum prédio, se prepara que a primeira coisa que vão fazer, vão tirar você. Eu sei. Isso aí, falo com propriedade. Tá? Vão colocar pessoas para ouvir o que você está falando, vão começar a te vigiar, só por fato de você falar a verdade. Tá? E a primeira coisa que vão fazer, sabe o que é? Tirar você de tudo. Você vai ser uma pessoa... Oi, Pai do Senhor, tudo bom? Tudo bom, mas vamos deixar você lá no cantinho, tá? Eu falo isso com propriedade porque eu vivi isso. Tá? Perguntei por quê, mas as respostas ficaram pelos cantos da boca.
Então Mas fico feliz. vai te custar algo. Não pense não que não vai te custar, porque vai. Porque custou para a igreja primitiva e vai custar agora, né? Deus está trazendo à tona o verdadeiro evangelho. Vai te custar. Com certeza. Mas agora, essa perseguição vai te livrar da ira do diabo. Pensa. Porque quem não... Irmão, nós vamos chegar na igreja de Laodiceia, né? Nossa. Quem não entrar por essa visão, quem não entrar por crer que é pela fé e não é pela prática dos mandamentos, ele vai cair na ira do diabo. Por quê? Porque ele vai... Como ele acha que ele tem que pagar o preço que ele acha que é por merecimento, Deus vai deixar de acordo com o que ele crê. E as coisas que Ele vai perder, vai deixar de ser co-herdeiro com Cristo. Ele não vai deixar de ser herdeiro, porque é filho, tá? Ele creu em Jesus do mesmo jeito. Mas ele vai deixar de ser co-herdeiro, ele vai perder o arrebatamento. E aí ele vai cair na ira do diabo, irmãos. A ira do diabo é pior do que a ira dos irmãos, porque hoje a igreja vai te perseguir. Lembre disso. Muitos, né, que se dizem cristãos vão te perseguir. Vão te perseguir em termos de dizer para você, não te perseguir para matar ou para te... não, vão te perseguir dizendo para você que o que você tem colocado, a sua visão, o que você tem entendido é coisas que não existem, que isso aí é um absurdo, tá? Mas nós estamos te passando Bíblia, tá? Se você ler alguma coisa que não esteja na Bíblia aqui, eu confesso para você que muitas vezes eu falava com a minha esposa assim, meu Deus, isso está escrito mesmo dessa forma, Jesus amado, e a gente não abriu os olhos para isso, que coisa tremenda, né? Então precisa Deus realmente trazer esse brilho no nosso coração. Era uma das orações de Paulo, né, que ele fazia, isso está na Bíblia, ele pedia isso. Orem para que aonde eu for levar o evangelho, o coração das pessoas, se me abra uma porta, para que eles possam ouvir a luz do evangelho, né? Então ele sempre queria que os irmãos ajudassem em oração, que aonde ele fosse ministrar a palavra, a luz do evangelho brilhasse no espírito. Porque às vezes o que você está ouvindo aqui, às vezes é até muito bacana, você está assim, poxa, que legal, é uma palavra legal, né? Uma coisa bacana. Mas isso aqui é o evangelho genuíno de Jesus, que foi colocado lá atrás há 500 anos, né? Que aquele cidadão lá, Lutero, viu que a graça não estava sendo manifestada há 500 anos atrás. E ele colocou que existia algo mais que precisava ser colocado. O que brilhou no espírito dele? Que o justo viverá pela fé. E ele falou, gente, o que é isso? E aí Deus foi... Mais de 500 anos ficou tudo parado de novo, né? E a gente ouve falar nisso, pessoas que já estão muito mais tempo, né, pregando e falando desse amor, estão vivendo isso há 6 anos, né, de uma forma mais... Mas nós vamos terminar aqui, tá travando toda hora, amor. 1h21. Vamos deixar vamos parar aqui, né? Vamos deixar aqui o conselho, né, que a gente leu até aqui, que é o conselho que Deus diz, não tenha medo, é só vitória. Mas é isso que a gente está passando para você. Né? Se você anunciar esse amor com essa dedicação, o que tem de errado nisso? Tem de errado que os fariseus e os judaizantes vão dizer para você, não pode ser assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser assim, você tem que ter bom comportamento, você tem que fazer assim. Isso tudo é muito bom. Não estou dizendo para você que não é bom não, irmão. Isso é muito bom, ter bom comportamento, boa educação. Isso a minha mãe me ensinou, meu pai, né? Saber entrar, saber sair, saber conversar, tudo isso meu pai e minha mãe me ensinou. Isso é educação. Agora isso não leva ninguém para o céu. Isso não leva para o céu, não salva. Tá? Isso não te dá a herança de Jesus. Te dá a herança. Quem aceita Jesus já tem uma herança com Deus, né? Que é a salvação. E é maravilhoso. Não deixa de ser maravilhoso. Mas eu não quero ficar aí para Satanás bagunçar com a minha vida, não. Tá? Arrebatamento. Pastor, arrebatamento para os herdeiros em Cristo. Só os co-herdeiros. Salvação. Aqueles estão aí, que aceitaram a Cristo um dia, estão vivendo pela lei. Salvação. Arrebatamento. Aqueles que aceitaram a Jesus, estão vivendo na graça, no Evangelho, serão arrebatados.
Pastor, mas essa palavra é muito dura. Então quem está vivendo debaixo da lei não vai ser arrebatado. Já está de bom tamanho, vai morar no céu também, né? Vai receber herança. Mas ele quer fazer. E enquanto ele quer fazer para agradar, nós estamos aí já recebendo de graça, né? E nós vamos falar muito sobre isso. Você vai ver muita gente falar sobre descanso, entrar no descanso, que é o próprio Cristo. Isso é muito bom, tá? Nós vamos orar agora, meu irmão. Tá? Eu sei que às vezes a gente passa um pouquinho aqui. Não queríamos passar tanto, mas é tanta coisa boa. E que fique aí essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Eu quero que você ponha a mão sobre o teu coração. Nós vamos orar. Peça a Deus para brilhar isso no teu coração. Irmão, não é fácil não, minha irmã. Mas Deus é Deus. E Ele é poderoso. Tá? E quanto mais você fala a verdade, pode preparar que um ou outro vão dizer que você está ficando louco. Mas você vai ver quanto de bênção isso vai custar. Quanto de bênção você vai receber. Não vai lhe custar, você vai receber. Amém? Pai, quero orar com teus filhos nesse momento. E te agradecer pela vida de cada um. Aqueles que estão conosco na live, os que já estiveram, que vão ouvir depois. Muitas vezes nem ouve tudo, Senhor, porque a gente até sabe. Mas eu te louvo, porque existe um povo persistente que estão aqui no aguardo do melhor alimento. Eu te louvo pela vida deles e que o Senhor venha brilhar no seu espírito, Senhor. Eu sei que não é somente um, alguns, e é o suficiente. A cada dia o Senhor vai acrescentar, tenho certeza disso. Pessoas que vão ver bênçãos, que vão precisar tirar o fardo e já não sabem mais o que fazer. Aí a tua graça vem, abraça, beija e faz com que as coisas aconteçam. Por isso, eu abençoo o lar dos teus filhos, abençoo a vida dos teus filhos, abençoo a saúde dos teus filhos e todos aqueles, Senhor, que estão aí precisando de uma cura, Pai. Confirma a tua palavra. Não é a minha, não é da minha esposa, mas a tua. Confirma agora, Pai. Traz a cura. Mostra que o que o Senhor está falando aqui através de nós é uma verdade poderosa nos tempos que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, que a cura chegue sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que a cura chegue na tua casa. Em nome de Jesus, que a cura chegue por quem você está intercedendo agora. Em nome de Jesus, eu te agradeço e já te louvo pelas vidas, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu querido, minha querida, Deus te abençoe. Tenho aqui para colocar para vocês aí os links, né, das perguntas. Pode deixar que eu vou colocar. É porque estamos tentando fazer algumas outras coisas aí, mas tudo ao seu tempo. Se quiser mandar no mensagem, manda uma mensagem, né? Também, pode colocar, tá bom? Mas nós vamos colocar aí para vocês, tá? Um beijo, no coração de vocês. Que Deus abençoe muito. Em nome de Jesus, muito obrigado por ter estado conosco até agora e que o Espírito de Deus venha se manifestar de uma forma tremenda sobre a tua vida. Em nome de Jesus, quase 1h30. Meu Pai, que Deus abençoe vocês muito, queridos. Em nome de Jesus. Que vocês nos ajudem nessa oração de Paulo, né? E também por mim, né? A oração que ele pede, né? Para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Está escrito aonde? Efésios 6, a armadura, né? Efésios 6:19. 6:19. Efésios 6:19. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Nós vamos desligar aqui e até amanhã. Deus abençoe. Às 10 horas da noite. Amém? Beijo no coração de vocês.